São 8 horas e 11 minutos. Nós tivemos estamos tentando aqui reiniciar o computador e fazer aqui um contato novamente com os nossos ouvintes. Queria um pique de energia aqui no centro de Campos. Eu não sei se foi aqui dentro da rádio, é tudo tão isolado acusticamente que a gente não sabe se teve um trovão lá fora, né? Ou se está sol. Não dá. O pessoal diz que aqui na rádio tá tudo aqui tranquilo. Por enquanto, o pessoal que está escrevendo, que deu pico de energia, então, nós já temos a participação aqui, dando bom dia da Vânia Cruz, do Adriano Moura. Não, o Adriano Moura está assistindo comigo. É o Adriano Moura que está aqui, né? Ou é outra pessoa, o outro Adriano Moura. Não, é ele mesmo, eu vi a foto. Ele está online aqui com a gente no... Vamos, Aloysio, você... falando um pouquinho da poesia, da importância da poesia. Eu pedi desculpa aos ouvintes e sobretudo aos telespectadores pelo streaming, porque tivemos 2 picos de energias fortes aqui. E eu sempre que faço essa coisa de colocar a interação do ouvinte aqui, estou impedido porque eu não estou conseguindo acessar. Mas obrigado aí pela audiência. E, gente, que papel, na pergunta do bloco anterior, que terminou, que papel poeta no sentido do Vate? Quer dizer, o Vate é sinônimo de poeta, é o que vê antes, é o que vaticina. Que papel tem um poeta hoje na sociedade brasileira, sobretudo? Eu vou falar por mim, sabe, Aloysio, porque eu tenho uma inserção muito grande. Eu sou sempre chamado para falar como psicólogo sobre alguns assuntos, né, alguns acontecimentos, quase todos trágicos, né? Eu já até reclamei com o pessoal, poxa, me chama para falar de uma coisa boa, mas é sempre violência, né, e algumas atitudes comportamentais assim que chocam a sociedade. Mas na questão da escrita, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Eu moro em Gruçaí e acho um paraíso que lá fico, né? É o que me possibilita. Qual é a melhor coisa de Gruçaí? Qual é? A melhor coisa de Gruçaí? A melhor coisa de Gruçaí qual é? O que é? É perto do Tafona. Eu sou gruçaicense. Eu sou tafonense. Mas enfim. Mas a gente dialoga, né? Tem um Atlântico que nos liga. Pois é. Então, assim, muito, muito reservado nessa questão, inclusive, da escrita, da produção de escrita. E agora, quer dizer, você falou assim, qual o papel? E eu estou saindo desse casulo, né, em que eu ficava muito comigo mesmo, nessa questão de mesmo observando o mundo, mesmo vivenciando, convivendo com pessoas, e eu tenho rompido um pouco isso, porque eu acho que é o momento de romper, é o momento de estar com, né? Então, eu ontem, por exemplo, estava em Italva, né, no município aqui vizinho, que a prefeita foi caçada, né, e estava lá lançando meu livro lá, né, e foi uma resposta muito legal, porque as pessoas apareceram e falaram assim, acho que você foi o primeiro que teve coragem de fazer isso aqui em Italva, porque aqui não tem nada, ninguém vem aqui, né, e aí a gente pôde conversar lá com as pessoas sobre questão de poesia, de literatura, de arte, e no lugar onde nós lançamos lá, a proprietária falou assim, sabe que você me deu a ideia de fazer um café literário aqui, chamar? Eu falei assim, pois é, eu sei que tem alguns meninos, pela convivência, eu vou há muitos anos a Italva trabalhar com a psicologia, e tem alguns meninos e algumas meninas que eu sei que escrevem, que têm uma produção. Então, talvez o papel da gente seja isso, sabe? Eu acho garimpar, de repente. Quer dizer, trazer mais para perto essas pessoas, quer dizer, torná-las visíveis, né? É hora, eu acho que do produtor de arte, né? Do criador de arte, ele fazer essas pessoas se tornarem visíveis, inclusive a obra dele se tornar mais visível também, para poder ser discutido. Não é explicar, eu não sei explicar minhas poesias, né? Mas trazer para discussão, quer dizer, discussão do hoje, do agora, do mundo que a gente está vivendo, qual o papel da literatura, qual o papel da arte, qual o papel da poesia nesse momento. Então, eu estou vendo assim, essa questão de sair, de ir para as escolas, eu tenho feito isso, discutido com alunos de fundamental, de ensino médio, algumas questões, e a resposta tem sido muito boa.
né? Infelizmente, né, a internet, as redes sociais, é tanta coisa. Eles mesmos falam, né, é muita bobagem, professor, é muita bobagem por metro quadrado, assim, para os jovens. Né? Então, a gente tem tido essa oportunidade. E eu acho que é esse momento, sabe, de provocar. Né? Eu vejo, de repente, o nosso papel enquanto poeta de provocar a poesia no outro. Eu acho que seria mais ou menos isso. Bela definição. É quase um verso. Esse tem também inclusive um dos poemas aqui do Todo Verso Merece um Dedo de Prosa, que é o livro que eu publiquei em 2016, que até tem um poema bastante curtinho, mas tem um trecho aí que ele diz que para a poesia, né, não basta apenas a inspiração, né, tem que saber olhar as coisas pela janela. Né? E quais são essas coisas, né, que eu acho que a gente precisa olhar pela janela? Exatamente isso que está por vir. Não só aquilo que já tem, né, aquilo que já está instaurado, né, mas aquilo que pode ser instaurado. Acho que talvez seja por aí, né, que entra a questão do vaticínio, né, como a capacidade que o ficcionista, né, seja por meio da prosa, né, ou da poesia, tem de pensar além daquilo que já está, aquilo que pode vir, né, aquilo que pode ser. Na realidade, a ficção, seja ela poética ou não, ela é sempre aquilo que poderia ter sido, e não aquilo que foi. Mesmo quando você fala do passado, né, é o passado que poderia ter sido, e não o passado que foi. Ou o presente, né, é o que pode ser, né, ou o que pode vir a ser. Né. Que a gente chamaria aí de devir, né, algo que vai estar, né, em constante mudança, né, em trânsito. E é interessante quando você fala dessa aproximação, eu acho que nesse ponto, né, as redes sociais possibilitaram bastante isso, que é essa conexão mais direta com o leitor. Então você produz um poema hoje e você posta no seu perfil de rede social, ou você cria uma página, né, na internet para publicação disso, você começa a ter uma resposta mais imediata, né, acerca, né, em relação a quem está te lendo, o que as pessoas pensam, né, acerca do que você está produzindo. E esse olhar, né, essa intervenção, esse papel do poeta, eu acho que há tantas coisas, né, há tantos espaços que eu acho que o poeta pode intervir, né, a partir daquilo que ele escreve, antecipando. Eu tenho uma peça de teatro que foi escrita ano passado, mas que deve ser encenada ano que vem pelo Fernando Rossi, e que trata de um presídio flutuante. Né? São 4 mulheres que estão num presídio, é um presídio feminino, e elas estão esperando a execução. Né? Então, elas precisam criar estratégias, né, de sobrevivência ou até de fuga, né, para não serem, né, sentenciadas à morte. Quer dizer, sentenciadas elas já estão, né, mas para que não sofram, de fato, né, que não morram de antemão, né? Isso. Não morram antes. Agora, é interessante que o Fernando, quando ele leu a peça pela primeira vez, ele falou assim: eu espero que esse texto não seja uma profecia, porque eu projeto, né, a história, né, em 2050. E interessante, se nós pegarmos algumas produções literárias, né, da primeira metade do século XX, por exemplo, pegar o Huxley, né, o Admirável Mundo Novo, por exemplo. Né, é um tema frequente. Né? Quer dizer, olha só, como que essas distopias... Orwell, 1984. Entende? Como é que essas distopias, né, produzidas no século passado, né, estão se atualizando, obviamente, né, guardadas as devidas proporções, mas eu acho que como é que a gente olha o mundo pela janela e o presente que está instaurado, e como é que a gente pode pensar no que isso pode vir a ser. Acho que é por isso que às vezes a gente se apresenta como VAT. Né? É muito mais do que aquilo que pode vir a ser a partir do que está instaurado, que é o que eu faço nessa peça, por exemplo. Né? A partir do que está instaurado, o que pode vir a ser desse planeta daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, ou amanhã. Né? Então, eu acho que a capacidade de vaticinar do poeta parte daí, né? Do que se instaurou e daquilo que pode vir a ser a partir do que está instaurado, e como é que ele pode intervir utilizando a sua ficção. A poesia, a gente sempre fala sobre poesia. Poesia, a primeira coisa que fala assim, fulano é poeta. É sinônimo de vagabundo, né? Quase. Doido. Mas o cara que não... Quem era pau da vida com essa definição é Cabral. Cabral ficava
para morrer com essa definição. A imagem de Cabral do poeta, ele sempre usou, é o operário que sai do poema sem camisa, suado, com a picareta no ombro. Quando estava escrevendo Ulisses, perguntaram de Jimmy Joyce: "Você trabalhou muito?" "Trabalhei." Escrevi uma frase o dia inteiro. Quer dizer, a intensidade do trabalho mental, que as pessoas talvez que não tenham essa devida noção. Mas a poesia, quer dizer, você pode buscar qualquer língua. O italiano, Divina Comédia de Dante. Você pega francês, Canção de Rolando. Português, Lusíadas. Latim, Ovídio, Horácio, Eneida. Você pega o grego, Homero, Hesíodo. Por aí vai, árabe, o Corão, alemão, a tradução de um livro de poesia que as pessoas não têm a noção, que é a Bíblia, é um livro escrito em métrica de poesia, né? A tradução dela para o alemão, né? Inglês, a Bíblia do Rei James, qualquer língua nasce de poesia, nenhuma língua nasce em prosa, toda língua nasce na poesia. Essa importância fundadora das línguas que se falam hoje na poesia, você acha que as pessoas têm essa devida noção? E a poesia será um dia capaz de recuperar essa importância que teve no passado? A poesia é considerada a prima pobre, né? A literatura é considerada a prima pobre dentre as artes, né? E a poesia talvez a prima pobre dentre, né, os demais gêneros textuais literários. Agora, uma coisa interessante em relação à fundação das línguas, né, e das próprias nações por meio da literatura, é que, se a gente observar, a tradição oral ela tem uma relação direta com isso. Então, você pegar as obras, como você citou, né, Eneida, né, no caso lá do Virgílio, né, Ilíada, Odisseia, Homero, as narrativas, né, dos povos africanos, por exemplo, todas foram criadas a partir do verso, né, por conta da tradição oral, né. Isso só vai se mudar com a invenção, né, da imprensa, né, e que a prosa ela acaba tendo uma popularização, uma circulação maior do que o poema. Eu não sei se a gente conseguiria pensar hoje a poesia com essa mesma função. Primeiramente, por quê? A poesia ela se desprendeu um pouco dessa coisa fundacional, né? dessa coisa identitária, né? Da fundação de uma cultura. As culturas estão instauradas, né? E estão, né, em modificação. Se a gente pensar a poesia a partir da primeira metade do século XX, né, e as transformações que ela vem sofrendo de lá para cá, ela está cada vez mais autocentrada na própria linguagem. Sempre foi, né? Mas eu acho que dos gêneros literários, né, textuais literários, acho que a poesia é aquela que mais se centra na linguagem. Por mais que você tenha o poeta que esteja mais engajado politicamente, né, em questões sociais, né, e há vários poetas, né, que têm essa vertente, mas a linguagem continua sendo, né, o grande foco do poeta, o trabalho com a linguagem, né, a transfiguração da linguagem, a manipulação da linguagem. Por isso, talvez, que a poesia seja muito mais opaca do que a prosa, em termos de produção de um sentido, né? Que o romance, o conto e a crônica, é mais fácil o leitor abrir e terminar assim: ah, beleza, né? Compreendi essa história, né? Essa narrativa. A poesia já não tem esse compromisso. Então, como ela perdeu um pouco essa função de fundar uma cultura ou de fundar uma nação, né? Como ocorreu, né, lá alguns séculos atrás, no caso da África, né, há 40 anos atrás, né, em que os poetas tiveram um papel fundamental na construção das nações que tinham deixado de ser colônia, mas eu penso que a gente não tem mais essa configuração. Então, acho que a poesia ela se desprendeu um pouco, né, desse papel, né, de fundação de uma cultura. Por isso que eu acho que ela está ganhando aí outros caminhos. Eu não falo no papel, mas na importância. A importância eu acho que continua tendo nesse sentido. Eu só acho que mudou um pouco o perfil daquilo que a gente chamaria de poeta, né? Esse perfil era mais bem definido, né, uns anos atrás, né? Hoje não, esse perfil hoje você não tem como definir hoje exatamente o que é ser poeta, né? Ou o que é poesia especificamente. Parece assim que
a poesia é mais rebelde do que o próprio poeta, né? A poesia parece que ela encontra seus caminhos, né? Quer dizer, é como se fosse, como descrevem os orientais, né? Como se fosse a água sempre encontra um caminho, né? Quer dizer, ela encontra um obstáculo muito grande e ela consegue contornar e consegue chegar ao mar, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a poesia tem essa característica, né? E vocês estavam falando da questão da linguagem, eu estava pensando na linguagem de hoje. Quer dizer, a poesia ela está chegando muito com alguma força, porque a própria linguagem da rede social é uma linguagem muito mais compacta, então ela tem muito mais de poesia do que de prosa, né? Se você vê as mensagens, né, a troca de comunicação, ela está ficando uma poética, de repente, da internet, uma linguagem muito parecida, né? Então, acho que há um campo muito grande, quer dizer, para a poesia nesse momento. Quer dizer, os jovens estão conseguindo escrever mais, né, em relação a uma escrita menos de prosa. Fala no sentido da fonética subverter a regra, né? É, exatamente isso. A linguagem da internet. É, né? exatamente. Também a TB, que é o princípio da poesia, né? E se a gente pensar, quer dizer... Homero, meu nome é ninguém. Ulisses fala pro Odisseu, fala pro Ciclope. Quer dizer, já é uma brincadeira, meu nome é ninguém. Sim. Depois ele confunde, ninguém furou meu olho, ninguém... Quer dizer, já é no início é o TB de hoje, né? Que é a expressão, a poesia ela é expressão, a literatura é expressão, né? E agora é interessante você ter mencionado as redes sociais, porque realmente, se a gente pensar os poemas lá que foram influenciados quando surge o cinema, quando, né, o telégrafo e por aí vai, quer dizer, as tecnologias sempre, né, tiveram um papel de influenciar a linguagem, né, independente de que tecnologia seja essa. Então, a gente já encontra hoje poetas que estão incorporando a linguagem poética à linguagem das redes sociais, né? As abreviações, sim. os memes, né? Então, a poesia visual, né, tem feito uso de memes também, né? Sempre fez uso da imagem, né? Mas agora, como o meme é uma linguagem de circulação, né, nas redes, então a gente já viraliza, então a gente já encontra poetas criando seus poemas a partir de memes de rede social. Eu acho isso tudo fantástico, porque a linguagem ela é viva, né? A linguagem não é uma coisa estática, né? E quebra essas normas culturais. De purismo, né? O beletrismo, né? Que tem uma coisa que sempre afastou muito, acho, muitos leitores. Poesia sempre parecia que era uma coisa assim, eu não posso nem chegar perto disso, né? É uma coisa, eu não sei rimar, né? Eu não sei rimar. Faz um soneto, uma coisa assim. O período mais popular da poesia no Brasil, sem sombra de dúvida, foi o parnasianismo, né? E era uma escola muito afeita à forma, né? Então, acho que isso ficou na alma do brasileiro médio de entendimento sobre a poesia, né? Sim. Que mudou um pouco do parnasianismo para cá, né? Mas foi um período... nunca houve poeta... a poesia nunca foi tão popular no Brasil quanto foi no parnasianismo, né? Olavo Bilac nunca houve um poeta em vida tão popular quanto Olavo Bilac. Isso é um fato inconteste. E ficou uma referência, né? Agora, tem umas coisas interessantes, tem uns movimentos interessantes ocorrendo hoje no Brasil, por exemplo, o slam, né? A poesia slam. É um fenômeno tão bacana. Eu tive a oportunidade de assistir, né, uma apresentação do Slam das Minas, né, no Rio, e aquilo é bacana que recupera essa coisa da oralidade, né? Então, a poesia slam é uma poesia muito do improviso, da criação automática ali na hora, geralmente voltada, né, para questões, né, sociais, né, e por aí vai. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu assisti a primeira apresentação deles e delas foi exatamente tentar trazer novamente, né, essa coisa da expressão oral, né, que a poesia perdeu um pouco isso, né? A poesia falada, né, a poesia oralizada, a poesia escrita para a praça pública, né, que sempre foi assim. Sim, né? Então, eu acho interessante esses movimentos, né, que estão tirando a poesia do livro, né, colocando a poesia nos microfones, abrindo o espaço da performatização poética para pessoas que talvez jamais seriam consideradas poetas, né, num espaço beletrista, editorial, acadêmico, mas que produzem poesia também,
né? Poesia, né, dentro de uma outra perspectiva, que são muitas as perspectivas para o texto poético hoje. Então, acho que essas iniciativas estão contribuindo até para aproximar mais o leitor da própria poesia impressa, né? Eu acho que a oralidade tem esse poder, né? Então, eu acho que é o poeta aí percorrendo, talvez, o caminho inverso, né, de quando o texto literário surgiu, que foi exatamente nessa oralidade, nas praças, nas feiras, percebe? Fora, né, do ambiente formal, né, da leitura, né, do livro. Eu vou falar só da poesia, da literatura ocidental, que é literatura na sua poesia. Homero funda, junto com Hesíodo, né? Hesíodo escreve Teogonia, que aí é a Bíblia do paganismo grego, né? E Homero a Ilíada, a Odisseia, né? Ilíada porque Troia era ilho, a guerra de Troia, e a Odisseia porque era a saga de Odisseu de volta para a sua terra. Ele está narrando fatos que depois o Schliemann descobriu no século XIX, arqueólogo alemão, que realmente existiu, que até o século XIX Troia era mito. Sim. E no século XIX um maluco alemão pega o livro ali debaixo do braço e sai a campo e acha Troia, né? Acha Micenas e tal. Eu tive a chance de ir ao sítio histórico de Troia, que ficou onde fica a Turquia, e Micenas também. Eu com meu filho Ícaro, cujo nome é Ícaro, o nome do meu filho. Enfim, são fatos que Homero viveu no século 700 ali antes de Cristo. Está falando de fatos, narra fatos de 1100, 1200 antes de Cristo. Estamos falando de 500 anos de separação. 500 anos de diferença. Os gregos eles chegam no período micênico, no período minoico. Micênico tem uma linguagem escrita, linear A, linear B. Mas que era a língua de almoxarife. Tem tantos escudos, tem tantos pitói, que é aquele vaso de trigo. Não era a língua de criação literária. Eles perdem isso. Retoma com Homero e Hesíodo. Mas o que o Adriano está falando, perceba a força da tradição oral. Uma história foi narrada 500 anos de tradição oral, que eram os episódios, como Homero era e com a lira tocando, né, aquelas histórias. E sobreviveu 500 anos de maneira tão perfeita que 1900 anos depois um alemão pega aquilo, bota debaixo do braço e acha Troia, e acha Micenas. Quer dizer, o poder da tradição oral. 500 anos tem de diferença. Vocês acham possível que como o Adriano falou, no caminho inverso, isso esteja acontecendo hoje, sobretudo a partir da internet, a gente esteja voltando para esse poder tremendo da tradição oral? Talvez com algumas diferenças, né? Quer dizer, não se pode esperar que seja, né, como foi. Mas, quer dizer, com os instrumentos tecnológicos que tem hoje, de que maneira isso pode, de repente, contribuir, né, para a riqueza da questão da oralidade, que, como vocês estavam falando, de repente, você pega qualquer livro sagrado, né, ele é poético. Sim. Né? A escrita, você vê a descrição da criação do mundo em vários livros sagrados, é poético. A fala dos homens sagrados, né, Cristo, Buda, né, você vai ver que é poético, é parábola, é uma coisa bem poética mesmo. Quer dizer, eu não sei como é que, não tenho uma visão muito clara a respeito de como a oralidade vai se encaixar, de repente, no mundo que hoje é primordialmente tecnológico e muito de imagem, e muito de falas curtas. Eu não sei como, mas eu acho que tem espaço para isso, né? E eu acho que aí sim, né, o poeta é o vaticinador dessa questão, né, de fala, de trazer a palavra de volta, né? E uma outra coisa, quer dizer, assim, esse papel que a gente estava falando, né, é muito político também. Né? A gente não pode assim, distanciar a arte da questão política, né? Porque o que você fala é o que você vivencia, e você não vive num mundo apolítico, você é político, o que você fala, a sua crença, o que você diz, o que você contradiz,
né, é político. Então, eu acho muito interessante, né, porque a poesia também pode ser um canal, de repente, para se discutir o contrário, para se poder essa questão que a gente abriu o programa hoje aqui, falando a questão aqui da cidade, da questão do diálogo. Sabe? Do versejar, conversar, versar com. Tá? Eu acho que, nesse sentido, eu acho que a poesia tem esse papel. Não só, eu acho que até tirar um pouco da rede social e chamar para conversar, e chamar para falar. Eu acho que é importante isso. Eu não sei se a possibilidade, né, de recuperar, né, essa tradição oral tal como, obviamente. Né? Mesmo porque, mesmo as produções, né, que são originalmente orais, elas depois caem no impresso. Né? Por exemplo, o que eu falei do slam poem, né, o slam poesia, grande parte, né, de autores que surgiram neste movimento, que é 100% oral, estão hoje publicando esses poemas, né, de forma impressa. Então, eu não creio que a gente consiga manter uma tradição de produção poética que tenha surgido na oralidade e que se mantenha na oralidade. Tem uma coisa interessante lá no Fedro, aquele diálogo lá do Fedro com Sócrates, né, lá do Platão, que tem uma coisa interessante que ele diz que a escrita é inimiga da memória. Né? Por que a escrita é inimiga da memória? Que a partir do momento que você sabe que você vai registrar, você não se preocupa mais em decorar. É diferente, né, lá do surgimento das tradições literárias, como não havia escrita, para você manter, né, essas histórias, essas narrativas, esses poemas, né, na memória cultural, né, daqueles povos, havia necessidade de se decorar para que aquilo não morresse. Como hoje em dia a gente não tem mais essa necessidade, né, você pensou no poema, criou, você imediatamente se digita, salva no arquivo. Então, não há mais aquela preocupação, não, eu preciso decorar, porque senão isso vai se perder. Né? Essa frase nunca saiu da minha cabeça, que a escrita é inimiga da memória por essa razão. Mas dessa memória oral, né? Daquilo que você sabe que você não precisa mais guardar na memória. Né? Os poetas da antiguidade, até os poetas da Idade Média, né, do trovadorismo, se aquelas canções não fossem decoradas, né, elas teriam desaparecido. Você tem os episódios, depois você vai ter os trovadores, você tem hoje os repentistas, os rappers, rhythm and poetry, quer dizer, basicamente Homero. Você não perdeu, não tem muita mudança. O rap, que é uma coisa riquíssima, então você encontra letras de rap, né, de hip hop, que são de uma riqueza expressiva, né, muito grande. Né? Mas, assim, por mais que tenha surgido, né, de uma maneira mais oral, mas tá gravado lá no Spotify, né, ou no YouTube. Quer dizer, o registro não memorialístico, né, está guardado ali. Mas isso é interessante porque a memória é uma necessidade. Sim. Né? É uma necessidade. Você não decora mais número de telefone de ninguém. De nada. Você perde seu celular e você está isolado do mundo. O taxista hoje não sabe mais andar na cidade. Ele só vai no Waze. Tem uma pesquisa em Londres falando isso. O taxista não sabe mais andar na cidade. Exatamente. Só o taxista, aquele motorista mais coroa, que conhece. Isso é uma matéria no The Guardian falando sobre isso. Os taxistas de Londres não sabem mais andar em Londres. Se tirar o celular deles, eles não sabem andar. Então, porque isso é preocupante, você vira... Mas isso é aquela história, aquela frase do acaso da necessidade, né? Você tem a necessidade... Coloca você para falar um idioma num cursinho de inglês na esquina. Você vai levar 10 anos para aprender. Agora, bota você sozinho numa cidade que ninguém fala o teu idioma, só inglês. Você aprende em um mês. Até menos, né? Porque é a necessidade. Você aprende em um mês. Você sabe, ou menos, como você falou. Porque você precisa comer. Você precisa ter uma social com alguém. Não é possível. É tudo necessidade. E essa frase é ótima. A escrita é inimiga da memória. A escrita é inimiga da memória, claro. E memória é um exercício. Sim. Você aprende a exercitar a sua memória fazendo associações de ideias e por aí afora. Né? A nossa própria civilização, a nossa cultura é muito curiosa, né? E são os dois fundadores do pensamento ocidental. Não vou nem chegar ao judaico-cristão aí do olavismo, não. Mas são Cristo e Sócrates. Inegavelmente são os dois
pilares de pensamento, do pensamento ocidental, né? Nenhum dos dois cria na cultura escrita. Você não sabe sequer se ele sabia escrever. Você pressupõe que sim, porque eram homens muito inteligentes. Cristo, com 12 anos, sabia as escrituras todas. Tem uma passagem dos evangelhos que ele escreve alguma coisa com uma vara no chão, mas eles não criam no... Daí o Fedro, que ele relata Sócrates, né? Há quem diga que Sócrates foi um personagem de Platão, né? Mas, enfim, lógico que tem passagens que narram Sócrates vivo, como tem de Cristo fora dos evangelhos, né? Mas é uma contradição que está desde a gênese da nossa civilização, né? Sim. Nós somos uma civilização baseada em língua escrita, cujos grandes arquitetos do nosso pensamento não criam na cultura escrita, eles criam na cultura oral. E daí a grande desconfiança, né, na própria existência, não existência histórica, né, necessariamente, mas na própria existência, né, dessas figuras como autores de alguma coisa, né? Porque o próprio conceito de autoria é muito moderno, né? Não havia muito essa preocupação, né, com a autoria como se tem, né, modernamente, né? Então questiona-se, né, às vezes a própria autoria de Ilíada, né, de Odisseia, em todas essas obras da antiguidade tem a autoria questionada, né? Exatamente. De vários pintores também. Pintores. De vários pintores que tinham discípulos, que tinham alunos e que me davam para eles. Agora, tem isso é muito questionado. Que pensar também toda criação literária, né, como sendo uma criação polifônica, aí, né, o Roland Barthes coloca isso muito bem lá na Morte do Autor, né? Na realidade, o poeta, aquele que senta para escrever, na realidade ele é ali um instrumento, um canal, né, de uma série de coisas que já estão aí, né? Então, não há nenhuma criação sozinha. Então, você não escreveu seus poemas sozinhos, eu não escrevi os meus poemas sozinhos. É uma construção coletiva, né? É uma construção da própria humanidade, né? Da cultura. E você é só aquele que vai sistematizar, né? Organizar aquilo dentro de um gênero textual, né? Mas tudo que você escreve é extremamente polifônico, é extremamente dialógico, né? Não é resultado só de um eu, né, exclusivista. Até porque escreve melhor quem lê mais, né? Exato. Escreve melhor quem lê mais, desenha, quem desenha o que... Quem não desenha o que vê, jamais vai desenhar o que não vê. Perfeito. Para você ser um artista criativo e fazer um quadro só da sua imaginação, você tem que passar anos copiando, desenhando. E outra coisa também que eu estava pensando, o teatro não deixa de ser um livro falado, né? Inclusive, as primeiras peças teatrais foram escritas em verso, né? Você falou, né? Shakespeare. Tudo era escrito em verso, né? Como é que um autor como Shakespeare podia ser... Tipo, vamos voltar um tempo, ele era popularíssimo. É verdade. E uma população analfabeta. Porque ele escrevia com rima e métrica. O cara guardava o diálogo pela oralidade. O grosso da população, que é o Globe Theatre, as margens do Tâmisa, era analfabeta. E adorava o cara. Shakespeare era um Johnny Clepo. Shakespeare era muito popular. Como? Rima e métrica. As pessoas decoravam. Quantos poemas você lembra de cabeça? Altura e Adriano, que são poetas. Quantos poemas lembra de cabeça? Poucos. Quantas letras de música vocês lembram de cabeça? Muitas. Rima e métrica. Exatamente. Que o autoritmo, né? A rima facilita a memorização. Inclusive, isso é uma técnica de memorização. Sim. Técnica de memorização, você sabe, aquela teoria, quando você decorava teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Eu jamais ia lembrar, eu sou péssimo em matemática. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quadrado da hipotenusa. Então, as pessoas decoravam e... Mas é uma realidade, E até como hoje alguns professores utilizam esse recurso, né, para ensinar alguns alunos a decorarem algumas fórmulas de física, química, tem matemática. Um sensacional que eu já vi, que ele faz um rap, ritmo. Ele faz o ritmo e isso está no YouTube, é sensacional. Mas funciona. E como funciona? Primeiro, você conquista o que a Luiz falou, que o Shakespeare tinha uma plateia quase toda analfabeta e que amava ele. Sim. O trabalho dele, porque ele retratava a realidade de forma... Não, mas sobretudo porque a forma era rimada. Exato. Então a pessoa guardava aquilo, rimava.
né? Ela rimava, então a pessoa não guardava. A mensagem chegava e ficava. Talvez a profundidade do to be or not to be, mas ele guardava o ritmo e a métrica, né? Então ele guardava aquilo, eu adorava aquilo. A gente fala de Shakespeare, parece que Shakespeare está na prateleira aqui. Que cara. Não, Shakespeare e Homero nos seus tempos foram popularíssimos. Eram os novelistas, né? Os nossos novelistas, Manuel Carlos. A gente tem a obra deles, e o pessoal, os caras ouvia aquilo, né? E ficava. Quem é o artista famoso e mais popular que você tem aí hoje no Brasil? Eu não sei lá, mas botar aí, sei lá, anos 90 era o Chitãozinho e Chororó. Eles eram muito, muito populares. Eles não eram elitizados, não. Hoje talvez sejam. Mas nos seus tempos eles foram muito populares, graças a rima e a métrica. Aí vem as instâncias de legitimação, né? Quer dizer assim, para que se tenha um prestígio, você precisa distanciar do popular, né? Então, ou seja, para que Shakespeare, né? Quer dizer, Shakespeare foi extremamente popular, né? Na época dele. Hoje se tornou algo considerado, né, erudito, né, clássico. Se nós pensarmos poetas que fazem uso de uma linguagem menos acadêmica, menos sofisticada no sentido de atender a determinados padrões estéticos e linguísticos que são ditados muitas vezes não pela poesia, né, mas por uma certa instância de cultura, né, e editorial. Então, você percebe que o autor, assim como o cantor, que é mais associado, né, a uma tradição mais popular, né, que não tem o prestígio, né, de classe, né, podemos dizer assim, e você encontra produções assim riquíssimas, como eu falei anteriormente, no plano da expressão, né, no plano poético. Mas vem a instância de legitimação, né? Enquanto ele não for legitimado por uma dessas instâncias, né, a editora, né, a livraria, a academia, continua sendo visto como algo menor, né, de qualidade menor, quando na realidade a qualidade ela não está vinculada à instância de legitimação. Você vê alguns autores, alguns artistas do Nordeste que são famosíssimos, que a gente nunca ouviu falar aqui. Sim, né? E os caras eu com ia citar potencial, um aqui, não só artístico, mas de financeiro mesmo, de realização Patativa financeira. da Saré é um Patativa excelente da Saré, poeta, grandíssimo poeta. Grandíssimo poeta. Eu me lembro de porque eu tive envolvido numa produção de uma sequência de comerciais, na época de um banco que existia chamado Bamerindos, e que ele fazia propaganda de cidades do Brasil, né? E a do Recife era em cima de um poeta popular de Recife chamado Mané Caixa d'Água, que vivia embriagado. E tinha uma ladeira muito íngreme, na cidade, que ele não conseguia subir, rapaz, que ele bêbado, né? Sempre bêbado, ele começava a cair. Aí um dia ele sentou, depois da terceira queda, ele olhou e falou assim: ladeira do Borborema, ainda hei de subir ni tu, mas tu não há de subir ni eu. Então isso era o texto do comercial, e que era lido. E aí entrava em Recife, com Bamerindos, o banco da nossa terra. Mas então, as pessoas perdem de vista que isso é Homero, isso é Shakespeare. Sim. E por isso eles foram tão populares no seu tempo e ficaram para nós, né, até hoje. Inclusive, hoje eu tenho evitado, assim, no âmbito da crítica literária, ou até da produção literária, e até no plano de aulas sobre literatura, eu tenho evitado, por exemplo, alguns adjetivos qualificadores de determinadas obras. Então, eu estou cada vez mais convencido de que conceitos como popular, folclórico, são conceitos que foram elaborados única e exclusivamente para criar essas separações. Sim. Então, para rotular mesmo. Esse poeta ao qual você se referiu, ele vai sempre ser chamado de quê? Do poeta popular, do poeta folclórico. Você encaixota. Ele pode chamar só o cara de poeta, né? Não, ele é um poeta. Pronto, mas é como acabou. se ele só pudesse ser aceito dentro dessas instâncias de legitimação se ele trouxer consigo esse adjetivo. Não, ele está aqui, mas ele é o folclore, ele é o da cultura popular. Não, ele é o poeta. Entende? E não há diferença nenhuma. A diferença pode ser estética, temática, né, de linguagens. Agora, ele é tão poeta quanto Drummond, ele é tão poeta quanto João Cabral, entende? Mas a gente precisou criar essas classificações para manter a separação entre aquele que está devidamente legitimado, que vai ser só poeta,
e aquele que não está devidamente legitimado, que vai ficar encaixotado aí dentro dessas gavetinhas. Do popular, do folclórico, né? Do regional, que é outro termo que deveria desaparecer, porque todo mundo é um autor regional. Mas geralmente regional é quem? O autor do interior, do Nordeste, do Sul. Agora, do poeta paulistano, que faz uso de toda uma linguagem comum, né, da área urbana de São Paulo. Ele não é regional, percebe? Ele não é regional. Né? Ele é só poeta. Ele é só escritor. O próprio né? Adoniran, como você Adoniran. O Tolstói, né? Quer ser universal, canta tua aldeia. A universalidade está no que Adriano, com razão, chama de regionalismo. Eu gosto muito da definição que o Toquinho falou Mangue uma do vez. Osório que você falou, isso, tipicamente isso. Mangue é uma obra-prima. Sim, mas é altamente regional, por isso é universal. Exatamente. Eu me lembro de uma definição mútua, né? O Vinícius definiu o Toquinho. Uma vez ele falou assim: Toquinho é um músico tão genial que ele foi capaz de musicar um soneto. E musicar um soneto não é fácil. São demais os perigos dessa vida, para quem são demais os perigos. E o Toquinho disse: o Vinícius é uma pessoa que eu entrego para ele uma música, quer dizer, um papel em branco, e ele colore. Ele faz uma aquarela, que aí surgiu a música Aquarela, né? E é interessante essas comparações de artistas, entre artistas. Acho muito, muito legal. Mas realmente soneto não deve ser fácil musicar, não. Fazer, principalmente. Fazer, então. Fazer o soneto, então, nem se fala. Vinícius talvez fosse o que ele fizesse melhor. Vinícius foi um grande sonetista. Como sonetista, comparável a qualquer português, inclusive Camões. Foi um grande. Espero não estar falando uma heresia aqui, mas é a minha opinião. Não, eu acho que foi inclusive o nosso maior sonetista. Não, sim. Né? No Brasil, sim. No Brasil foi o nosso maior sonetista. Comparável a qualquer português que você possa colocar aí. Qualquer português. E é interessante, foi um grande sonetista, porém de uma simplicidade enorme, né? Em termos assim, em termos de linguagem, né? Em termos de escolha vocabular, né? De mas talvez não vocabular, como sonetista, talvez aí ele, por ser muito atento à regra, ele ali talvez fosse o Vinícius mais, talvez, aqui em cima da prateleira. Um pouco mais erudito, mas não beirava, por exemplo, uma linguagem muito clássica, muito parnasiana. Não. Não tinha... Toda poesia que veio depois, do parnasianismo, foi meio que reativa a ela, né? Chegando ao final, mas... Pois eu queria que a Luísa fizesse o embrulho final. Não, eu queria só fazer a última falar a última bola, depois pode exatamente. Ser? Não, mas aí depois a gente fecha, pode ser? Pode, claro. Eu, inclusive, eu vou botar meu codinome de brinco, né? Eu já fiz a orelha do livro de Adriano, primeiro livro de Adriano, fiz a orelha do segundo livro de autora, com muita honra, com 2 autores que eu admiro muito, né? O autor foi meu professor, né? Bom professor. Adriano é um camarada. Não que eu seja grande coisa como poeta, mas assim, o que eu sou foi por ter convivido com o Adriano, essa inveja criativa que Cazuza falava em relação a Renato Russo. Eu me lembro que um festival de poesia, nos anos 90, nos anos 2000, né? Desde os anos 2000. Os Donos do Poder. Eu vi aquele poema, e Adriano recitando, interpretando. Festival de poesia falada, né? Também onde conheci a autora também. A autora foi em 92. Mas e eu vi, rapaz, esse camarada tá fazendo umas coisas que eu não tenho a menor ideia do que ele tá fazendo. Né? E eu falei, porra, eu não desconheço isso. Isso me instigou. Falei, pô, eu preciso aprender isso, cara. Ele tá usando recursos que eu sequer domino. Me fez crescer muito, né? Mas a poesia, eu acho que, quer dizer, nós somos 3 pessoas que nos conhecemos em festival de poesia, 3 autores. Eu preciso completar esse ciclo, preciso publicar. Passou da hora. Mas a poesia, ela nasce atrelada a um contar de histórias, a uma identidade, como a gente já falou aqui, de uma cultura de um povo. E pela oralidade associada à música. A música era um fundo para aquele contar de histórias que você botava em rima e métrica. Estou falando de Homero, que é século VIII a.C., e assim segue, né? Até que surge Bar ali. O que Bar faz? Ele pega a música
tira do fundo de contar histórias e transforma a música em si própria. A música não precisa mais contar história. A música é uma coisa separada de fundo para contar história. Aí depois Mozart, Beethoven fundamenta aquilo, é a música como a gente conhece. Estamos falando do século XVII. Quer dizer, você tirou a música da poesia, que tinha desde Homero. A poesia só reage no século XIX com o Alto Whitman. Que aí também tira a rima e a métrica, já que tiraram a música de mim, eu também não preciso da música. Verso livre. A gente está no verso livre até hoje. A maioria dos poetas escreve verso. Estamos, lógico, Vinícius, que fazia soneto e tal, que é mais. Tem rima e métrica. Mas foi talvez a última grande revolução que a poesia trouxe para o mundo, né? Na literatura. O maior poeta dos Estados Unidos. Todo o modernismo está ali. O modernismo é o Whitman. Pessoa falava isso, né? Tem aquela ódio ao Alto Whitman completa, né? Minha senha para o universo, Alto Whitman, né? Enfim, a poesia um dia vai recuperar esse caráter revolucionário de mudar um mundo. Que você falou de como a tecnologia interfere no... Mayakovsky, o maior poeta da Revolução Russa, o maior poeta russo do século XX, talvez, ele fala que a coisa que mais abalou... Ele filho de um guarda florestal, foi ter visto a luz elétrica a primeira vez. Aquilo marcou ele quando criança. Cara. E também Mayakovsky vai, quando vão tirar o czar do poder, vão cantando, né? Come ananás, mastiga perdiz, teu dia está prestes burguês. Que era um verso dele, né? A poesia, ela vai ser capaz de retomar essa importância de Whitman, de Mayakovsky, um dia? Por quê? Sim ou não, por quê? Eu acho que a poesia, né? O Whitman é fantástico, né? É realmente uma fonte que todos nós bebemos, né? O Whitman, Pessoa, pelo que você citou, né? Eu acho que a poesia é por si só revolucionária, né? Ela passa por tempos, né, em que ela fica acalmada, né? Mas porque a poesia é essa linguagem que você falou do Whitman, é essa linguagem do que não está sendo dito, né? A linguagem do invisível. Acho que a poesia é a maior fonte de uma linguagem do que não está sendo visto, do lixo, né? Na verdade é do lixo, quando tudo parece perdido, né? Aparece um poeta e conta isso para todo mundo, e denuncia isso para todo mundo. Manuel de Barros, né? Quer dizer, então eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso porque você vê a reação das pessoas, né? Quer dizer, você escreve, o Adriano, eu e quantos poetas campistas, né? E a receptividade que isso tem, o incômodo que isso provoca. Eu acho que a poesia é incômodo, né? É provocação e incômodo. E eu acho que ela vai ter esse lugar sempre, porque ela cabe no político, ela cabe no social, ela cabe no afetivo, no sexual, ela cabe nas relações humanas, né? Quer dizer, eu acho que a poesia é a mensageira, né, ilustrada e brilhante, né, do que a gente vive, do que a gente diz e principalmente do que a gente não diz. Eu não acho que ela que seja possível, né, ela adquirir novamente esse papel por questões assim de históricas, né? Eu creio que as rupturas, principalmente no âmbito da linguagem, da estética, já foram feitas todas. Acho que dificilmente, né, algum poeta consiga hoje, né, apresentar algo no campo da forma ou da linguagem que ainda não tenha sido feito, né, a partir daí. Agora, em termos dessa intervenção, né, no social, eu acho que é possível, sim, mas em espaços muito específicos, né? Eu não acho que o poeta tenha hoje a capacidade, a condição de mobilização popular que tinha, por exemplo, né, no século XIX, ou até no início, né, do século XX. É diferente, por exemplo, eu gosto muito de aludir a alguns países da África colonizados por Portugal, por conta de ser uma realidade que eu tenho estudado muito, né?
Então, se a gente pensar a independência de Angola, por exemplo, e Moçambique, teve participação assim massiva de todos os poetas desses países. Inclusive, eles foram aqueles que, de fato, né, iniciaram a luta independentista, né, inclusive por meio da poesia. Né? Tanto que há um livro chamado Estação das Chuvas, né, que trata dessa questão, né, do José Eduardo Agualusa, e em que há uma frase que é colocada lá como se fosse do Agostinho Neto, né, que tipo assim, que tudo vai começar pela poesia. Né? E, de fato, em Angola começa pela poesia. Né? Tanto que o primeiro presidente, né, de Angola Livre foi o poeta, né, Agostinho Neto. Então, agora, eu não vejo na atual configuração que a gente tem... Isso não faz tanto né? tempo assim, Adriano. Então, não, sim. É possível. Não, 70. Mas é uma história muito diferente. Quer dizer... Mas se repetiu. Mas então, Mayakovsky estava nos anos 70 ainda. Mas eu digo assim, porque Angola até 1975 era uma colônia. Né? Então, eu não vejo, por exemplo, no Brasil hoje, como que na nossa atual conjuntura social, política, o poeta com esse poder de mobilização popular, compreende? Eu não vejo a poesia conseguindo arrastar uma multidão de pessoas por meio dela, né, em torno de alguma grande ruptura, seja no âmbito da cultura, no âmbito da política, percebe? É nesse sentido. Eu não consigo enxergar essa mobilização. Né? Não que ela não tenha, né, ainda, né, algum poder de linguagem, de diálogo, mas esse que teve, né, na época desses poetas, seja o Mayakovsky, seja lá o Agostinho Neto, né, ou outros que foram determinantes, né, para algum tipo de mudança. Hoje, infelizmente, eu não estou sendo pessimista, não, mas eu não vejo, né, esse poder de mobilização. Eu espero sinceramente que esteja errado. Olha, podia ficar aqui falando 3 dias. E me fez particularmente um bem danado falar com vocês dois. Tenho muita admiração pelos dois, enquanto pessoas, enquanto poetas. Duas pessoas que considero amigas. A autora tem menos contato, mas sempre quando a gente se vê, mesmo tá lá, 92, ligou a gente. Foi um ano de rupturas também. Foi. Né? Impeachment de Collor. A gente competia, inclusive, com o Anos Rebeldes, né? Exatamente. E conheci os dois em festival e levo os dois, a obra e os autores guardados comigo dentro do estojo. Obrigado pela presença. Obrigado a você, né, vocês, né, a altura também, né, pela conversa, Marcos, né, Beto, a Folha por ter aberto mais esse canal, né, para a gente poder falar, né, de assuntos tão pouco que são tão pouco presentes, né, em espaços como rádio, né, televisão. Acho que é extremamente importante, né, que a gente consiga estar se reunindo de vez em quando, né, para tratar dessas questões. A Luísa tinha falado, eu tenho um prazer muito grande de rádio também, gosto muito de rádio. Às vezes a TV, ela te engessa muito, aquela câmera te engessa em 5 segundos, 3 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Então você fica muito engessado. E eu acho que o rádio acho que chega mais às pessoas, né? As pessoas têm mais possibilidade de refletir, a gente também, de falar aqui. Foi um prazer imenso estar com você, Marco, Beto, a Luísa, o grande amigo, Adriano, quer dizer, companheiros de jornada, né? E eu acho que por si só, sabe, Adriano, você perdeu. Porque esse programa já foi, né, essa conversa aqui já foi uma forma, né, da poesia, né, renascer e tocar os corações que a gente precisa de fato, de novos tempos, né? Talvez não se repita os mesmos gêneros, mas assim, o miolo da poesia, na verdade, né, é acordar as pessoas, é tocar como o Shakespeare tocava, né, o Adoniran tocava, o Chico, o Noel, né, o Cabral, né, o Pessoa, o Whitman, tocaram no que precisava ser acordado dentro das pessoas. Então, acho que esse programa foi um livro de poesia. Muito obrigado. E olha, eu quero, só para costurar o final, antes de ir ao intervalo, eu vou ter que tocar um pedacinho pequeno, porque senão bloqueio, né, no Facebook, mas você falou do Mayakovsky, o Mayakovsky esteve presente nos anos 80,
Caetano fez uma Sim, música musicando um poema do Mayakovsky muito bonito, gravado pela Gal, e eu boto aqui um pedacinho pra gente... Vladimir, né? Ele é um Vlad, Caetano um Vlad. Vladimir. O cara deve ser do Complexo do Alemão. Os irmãos Campos botaram, grafavam com o acento agudo no segundo I, né? Vladimir. Vladimir. Eles botam um acento agudo no segundo I. Que é a pronúncia, né? Um abraço pra vocês, grande final de E semana. outra coisa, Vladimir, Ah. filho de Garotinho, é Vladimir por conta do Vladimir Palmeira e por conta do Vladimir Mayakovsky. Porque o Garotinho gostava muito do poeta. É. O nome de Vladimir tem essas duas origens. Enfim, Bom. histórias. Bom fim de semana para todos. A Folha FM continua com o melhor da música para você daqui a pouquinho, logo após o A intervalo. Proteus, moderna empresa especializada em